The following program was produced by an independent community producer. The opinions expressed do not necessarily reflect those of the ECAT staff or board of directors. A força do amor não basta para fazer você sorrir. Quando a força de uma fé não basta para fazer você feliz. Quando a dor da solidão vai tanto e tanto que você já não consegue pensar. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Quando a força da dança não basta para fazer você cantar. Quando a força da emoção não basta para fazer você chorar. Quando a dor da solidão vai doendo tanto que você já não consegue entender. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Procure a oração. Quando a dor de uma paixão, algum momento mais cruel, algum amor que não deu certo, ameaçar seu coração. Procure a oração. Procure a oração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa deixar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho o coração. Milagres acontecem quando a gente reza e reza sem desanimar. E a paz é dos milagres, o milagre mais bonito que se possa desejar. Milhares de pessoas encontraram a resposta no momento de oração. Milagres acontecem quando pomos de joelho no coração. Milagres acontecem entre meio de uma oração. Nós oramos a Deus para que nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos une o amor de Cristo. Junto, oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Leitura do livro de Jeremias 14, 17, 22. Chorem meus olhos noite e dia, lágrimas sem fim, porque uma grande ruína, uma chaga atroz, tortura a Virgem, filha do meu povo. Se saio para o campo, eis os mortos à espada. Se entro na cidade, eis as vítimas da fome.
Tanto o profeta como o sacerdote percorrem o país e não compreendem. Acaso rejeitastes inteiramente Judá, porque vos desgostastes com Sião? Porque nos feristes sem esperança de remédio. Esperávamos a paz e nada vemos de bom. Uma era de restauração e surgiu a angústia. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade e a culpa dos nossos pais, porque pecamos contra vós. Não nos rejeiteis por amor do vosso nome, não deixeis profanar o vosso trono de glória. Recordai e não revogueis a vossa aliança conosco. Pode algum dos falsos deuses das nações fazer que chovam? Ou é o céu que nos dá sozinho os aguaceiros? Não sois vós, Senhor, nosso Deus, em quem esperamos. Na verdade, sois vós que realizais tudo isto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da carta de Paulo aos Romanos 8:10. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque no meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando pelo próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode guardar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 79. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Derem os corpos mortos dos teus servos para comida às vezes das aves do céu, e a carne dos teus santos às feras da terra. Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Salvai-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Derrama o teu furor sobre os gentios, que não te conhecem, e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. E livrai-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Salvai-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Venha perante a tua injúria, com a qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. Salvai-nos, Senhor, para a glória do vosso nome. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Glória a vós, Senhor. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos já aproximaram-se dele e pediram:
e explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Mais um dia que nós temos aqui para celebrar a tua grandeza, o teu amor, a tua compaixão por todos nós. O Salmo 79, 2 é um exemplo de como nós devemos orar a Deus. Até que todos os salmos é bom para nós aprender como nós devemos orar a Deus. Falar com Deus, com o nosso coração, com a nossa mágoa, com a nossa dor, com a nossa tristeza. É isso que Deus quer de nós, que nós tenhamos a fé, que a nossa fé seja mais forte que a nossa doença e do que a nossa dor. Mas ao mesmo tempo Deus pergunta para nós: o que é que desejas de mim? E nós devemos falar com Deus, o nosso Pai, para que nós possamos entender bastante a verdade de Deus. Na leitura aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 a 10, que foi lido, é preciso prestar atenção como começou Paulo a escrever aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso vem dos ensinos de Jesus de João 3,3, nascidos de novo, nós estamos em Jesus Cristo. E depois ele continua e diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou dos pecados e da morte. Quando nós se arrependemos e nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós ficamos livres do pecado e da morte. Será que nós entendemos o suficiente o que é que diz a Bíblia Sagrada para nós? Vocês imaginam em nós ter a confiança total de nós saber que somos livres do nosso pecado e da morte, porque nós estamos em Cristo, porque nós temos o Espírito Santo? Por causa disso é que nós devemos compreender o que é que a Bíblia nos ensina, o que é a palavra do Senhor. Jeremias, no capítulo 14, foi lido também aqui do versículo 17 a 22. Choram os meus olhos noite e dia, lágrimas sem fim. Quantas pessoas vão para a cama chorando? Umas com doença, tristeza, fome. Enfim, quantos vão para as suas camas e quantos não têm camas? E vivem debaixo da ponte, nas valetas dos caminhos, aqui e ali, cheios de lágrimas sem fim. Nós verdadeiramente conhecemos o ser humano necessita de um Senhor. No Evangelho, nós vamos ao estudo bíblico de Mateus 13, 36 a 43. Foi o que foi lido aqui do Evangelho de hoje, a história da parábola do joio e do trigo. Para nós já compreender isso, nós temos que saber que Jesus está falando no crente e no descrente. Naquele que nasceu de novo e não nasceu de novo. Aquele que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador e não aceitou Jesus Cristo como Salvador, como diz a Bíblia em João 1,12, em João 3,13, em João 14,6. E nós vamos uma lista de ensinamentos bíblicos para nós. Diz aqui que a história da explicação de Jesus é para que nós compreenda entre o joio e o trigo. A passagem destaca 3 temas principais: a realidade do mal do mundo, a paciência de Deus com a humanidade e o julgamento final de Deus no fim dos tempos. São estas 3 coisas que Jesus está falando no Evangelho de hoje.
para que nós saiba o destaque mais principal de tudo. A maldade que existe no mundo. Mas sobre a maldade que existe no mundo, que é importante nós conhecer, que é a paciência que Deus tem com a humanidade. Por causa disso é que é interessante que nós tenha, como muita gente diz, eu não sei o que é que estou fazendo aqui. Há pessoas que dizem na casa dos idosos, especialmente com tanta idade, alguns com idade avançada, e outros que não têm muita idade, mas dizem, eu já não sei o que é que estou a fazer, a minha vida está feita. Quantas vezes vocês ouvem pessoas dizer isso? A minha vida está feita. Eu já criei os meus filhos, agora a minha vida está feita. Há uma história sobre isso. Um casal estava falando um com o outro e estavam dizendo, a nossa vida está completa. E agora já não me importava de morrer. A outra dizia, oh não, se fosse para morrer eu antes queria ir primeiro. O outro, não, antes queria ir primeiro. E a morte bate à porta. E um mete-se dentro do forno. Antigamente havia aqueles fornos que cozer pão nos Açores. E o outro mete-se debaixo do piar da cozinha. E quando a morte foi para um, disse, não, vá para o forno, porque ninguém quer morrer. Há outra história de pessoas que estavam na igreja e o padre disse para eles, as pessoas que querem ir para o céu, venham para o lado direito ou para o lado direito da igreja, do edifício, e os que não querem ficam onde estão. Todas as pessoas foram todos sentar no lugar direito, menos um. E o padre disse, senhor, não queres ir para o céu? Ele disse, sim senhor, mas não hoje. Ninguém quer ir para hoje. Ninguém está preparado para ir. Porquê? Porque a pessoa não tem conhecimento do que é o céu. Se nós conhecer o que é o céu, segundo a Bíblia Sagrada, segundo o que Jesus nos ensina, nós talvez não tivéssemos esse medo completo. Mas nós temos que ter a certeza, como diz aqui, a paciência que Deus tem com nós. Nós rejeitamos Deus, nós viramos as costas para Deus, nós vivemos da nossa maneira e Deus sempre paciente, esperando por nós, para que nós abra os ouvidos. Por causa disso aqui, no fim do Evangelho de hoje, diz aquele que tem ouvidos que ouça. Nós temos que ouvir o quê? A palavra de Deus. Se nós só apenas se fixássemos na palavra de Deus e não nos ensinos do mundo, nós tínhamos uma compreensão maior o que é o futuro para nós. Onde é que nós vamos? Onde é que nós viemos? Onde nós estamos? E nós podemos ver. Jesus então tem 3 aqui temas bastante importantes para que a gente aprenda. A realidade do mal do mundo que Deus está confrontando, que nós somos maldosos, o mundo está cheio de mal, mas se nós temos a certeza absoluta, crentes em Deus, que nós vivemos na paciência de Deus, nós não somos castigados, mas sim nós somos amados por Deus, porque Deus tem muita paciência com a humanidade. Mas está um outro ensino que Jesus quer ensinar aqui, que é rigoroso, é muito rigoroso até, que é o final. O final de Deus no fim dos tempos. O que é que Deus vai fazer de nós? E agora muitos podem pensar, Deus vai nos castigar? Não. Deus vai nos enviar para o inferno? Não. Deus vai nos aceitar no céu? Não. O que é que Deus vai fazer? Deus vai fazer uma coisa. Deus vai honrar a nossa escolha. Isto é o que está na Bíblia Sagrada. Deus honra a nossa escolha. Deus, como nos criou com a liberdade em nós escolher, assim também Ele nos vai honrar com a nossa escolha. Se nós escolhem viver aqui no mundo com um pé na lancha e outro pé em terra, quer dizer, a gente acredita em Deus, mas não completamente. Nós não vamos pular para a lancha de Deus. Nós vamos ter assim uma pequena dúvida. Nós nunca vamos conhecer quem é Deus. Se nós não confiamos em Deus, o que é que nós não temos? Nós não temos fé. Ele disse que nós temos que ter fé como uma criança. Vocês vão pela fé e não porque nós vemos, mas pela fé. E então Jesus nos explica aqui o significado do Evangelho de hoje. A chave deste Evangelho é o semeador e o campo. Jesus explica que o Filho do Homem semeia a boa semente, está falando de si próprio, está a semear a boa semente. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós semeamos a mesma semente. E como é que nós podemos semear a mesma semente? Nós temos que ir ao saco da semente pura, que é a Bíblia Sagrada. Se nós tirar outra semente que não esteja na Bíblia Sagrada, nós estamos semeando já outra semente. Já não é a semente da salvação.
não é a semente do milagre de cura, não é a semente da fé em nós, para que nós tenhamos confiança. Por causa disso é que Jesus explica bastante claro: o Filho do Homem semeia a boa semente e o campo representa que é o mundo inteiro. E nós pregamos e espalhamos a palavra de Deus pelo mundo fora, pelo mundo todo. Todos nós aqui, todos nós no Facebook, todos nós estamos ouvindo esta mensagem, mas como é que nós vamos receber a mensagem? A semana passada nós falámos sobre diferente terreno. Há o terreno que é duro, há o terreno que é bom, há o terreno com muitas espigas, com muita erva ruim. Onde é que a semente da palavra de Deus está caindo? Qualidade de coração é que nós temos para receber a boa semente que Jesus está falando. O campo é o mundo. Somos nós. O bem e o mal juntos. Nós estamos crescendo a mesma coisa como o joio e o trigo no terreno. Há o bom, há o mau. E nós estamos crescendo juntos. Mas vai chegar um dia. E aí é que está, muitas vezes, o problema da dúvida que nós temos. Então, se aquela pessoa que diz que não acredita em Deus, ou aquela pessoa que nem sequer participa numa igreja, ou em estudo bíblico, ou fala em Jesus Cristo, e aquela pessoa está tão bem no mundo. Aquela pessoa está maravilhosa. Aquela pessoa tem uma casa boa, aquela pessoa tem um bom emprego, aquela pessoa parece uma família unida, parece uma família muito boa. Mas será? Ou será que nós pensamos? O professor bíblico me ensinou, o Charlie, ele disse mais do que uma vez. Ele disse, há muitas pessoas que são ciumentos daquela família, ou daquela família, ou daquela família, porque eles nunca viveram naquela família. Não há família perfeita. Por causa disso é que nós temos que dar graças a Deus pela família que nós temos. Orar porque a família que nós temos abre os olhos para conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos e nós pregamos. O bem e o mal juntos. As boas sementes são os filhos de Deus. Você já ainda outro dia falei com uma pessoa, ela disse, não, nós somos todos filhos de Deus. Eu disse, não, nós não somos todos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus pela escolha. O primeiro nascimento, nós não tivemos escolha. Nós não escolhemos os nossos pais, nós não escolhemos o lugar, o país, a nação que nós íamos nascer, o dia que nós íamos nascer, a cor de pele que nós íamos ter. Nós não tivemos controle e escolha absolutamente nenhuma. Nós só apenas nascemos no mundo. Mas como Deus nos deu a liberdade em nós escolher, já o segundo nascimento que Jesus fala, já é a nossa escolha. Nós temos que escolher em nascer de novo ou não. Por causa disso é que aqui diz, os bons são os filhos de Deus, enquanto o joio representa os filhos do maligno, os filhos do diabo. Só, portanto, o mundo está completo com quem? Com os filhos de Deus e com os filhos do diabo. E nós estamos vivendo neste mundo. Entre meio. Agora, nós somos quem? Nós somos os filhos de Deus ou nós somos os filhos do inimigo? Isso é o que nós temos que pensar para nós. E se nós queremos escolher em se tornar filhos de Deus, Jesus diz que Deus nos aceita de braços abertos. Portanto, aqui vocês vejam, a colheita ao fim dos tempos é a colheita quando os anjos se separam. É o dia do julgamento. É que nós estamos separados. Se nós entramos em julgamento filhos de Deus ou nós entramos em julgamento filhos do inimigo. E depois Jesus explica o que é que acontece. Por causa disso é que quando nós conhecemos a Bíblia, nós não podemos dizer ninguém sabe. Nós sabemos. Nós sabemos que Jesus nos ensina. E aqui nós podemos ver. Vocês vejam, no fim dos tempos, a colheita, quando os anjos separam os que praticam o mal daqueles que são justos. Nós temos a lição principais aqui para o sermão de hoje. Paciência em vez de pânico. Os servos querem arrancar o joio imediatamente, mas o Senhor diz, não. Espera para que o trigo cresça. Espera para que seja claramente, bastante claro.
Por causa disso eu prego muitas vezes, a Bíblia nos ensina que nós temos tempo. Em qualquer tempo nós podemos mudar. Em qualquer tempo nós podemos nascer de novo. Em qualquer tempo nós podemos receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas se a gente não faz essa decisão, e o perigo está aqui, se nós não fazemos essa decisão e nós morremos a morte física de repente, sem fazer essa escolha, aí é que está tudo. Aí é que nós entramos no julgamento de Deus e não escolhemos em ser filhos de Deus. Então nós temos que se apresentar a Deus como quem? Os filhos do inimigo, aqueles que não conheceram Jesus. Por causa disso é que Jesus Cristo disse, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entram no reino dos céus. Não é em nós dizer Senhor, Senhor, é em nós acreditar e receber o Senhor. Receber Jesus Cristo. Receber a sua palavra. E a palavra de Jesus Cristo vem só da Bíblia Sagrada. Não há religião, não há tradição, não há nada. A Bíblia tem autoridade completa. E só a Bíblia tem a palavra de Deus verdadeira. Mais ninguém. E agora muitas pessoas ouvem pregação como esta, da verdadeira palavra de Deus, as palavras de Jesus Cristo, mas ainda escolhem em rejeitar esta verdade e continuar na lei, como diz a leitura de hoje. Aquele que anda para a lei está morto, está separado de Deus. Nós temos que viver pela misericórdia de Deus, nós temos que viver em espírito. O Espírito de Deus em nós, para que nós, no julgamento final, não se atrapalhe. Porque Jesus é claro bastante para dizer a verdade. As pessoas não são boas, mas é certo. Mas as pessoas estão de errado nos seus corações, os corações duros, os corações de rejeitar a verdade, a palavra de Deus. O julgamento final pertence somente a Deus e aos seus anjos, e não a nós. Nós não vamos ter escolha. Quando chegar à presença de Jesus Cristo, nós não podemos escolher. Nós só se apresentamos a Ele quem nós somos. Se nós somos os filhos de Deus ou nós somos os filhos do diabo. Jesus não dá outra escolha no meio. Por causa disso é que a Bíblia diz, não orem para os mortos. Depois da morte não precisam de oração. A oração é para nós compreender e mudar de mente e de coração antes que seja tarde. A esperança para o futuro, o mal, não vencerá no fim daqueles que vivem realmente no sol do reino do Pai. É uma promessa que Deus faz para nós, ninguém se perde, a não ser que nós escolhemos em se perder, em nós não receber Jesus Cristo. E no mundo que nós vivemos hoje, nós podemos ver para muitas pessoas que Deus está bastante distante, bastante longe deles. Eles não têm tempo para dar adoração, eles não têm tempo para testemunhar que acreditam em Deus. Eles não gostam de ouvir falar na verdadeira palavra de Deus. A pergunta é, você acha que algum dia chegará um dia que todos acreditarão em Jesus e seguirão seus ensinamentos? Acho que o mundo seria um lugar muito melhor se isso acontecesse, mas pergunto se algum dia acontecerá. Vocês pensam que um dia vai acontecer que todos vão acreditar em Jesus Cristo? Todos vão confessar Jesus Cristo no dia do julgamento, mas nem todos vão acreditar em Jesus Cristo. Por causa disso, é que a Bíblia diz que todo o joelho se dobrará e a língua confessará que Ele que é o Senhor e Salvador. Mas já é tarde. A pessoa que não aceitou Jesus Cristo e morre, vai pelo julgamento, já é tarde em nós dobrar o joelho e confessar que Ele vai dizer, eu nunca te conheci. Hoje é que é o dia em que Deus nos pode acolher como filhos e filhas. Hoje é que é o dia que nós podemos escolher em se tornar filhos e filhas. A pergunta se algum dia acontecerá, há uma grande razão no mundo, seria um lugar muito melhor se todos nós seguíssemos os ensinamentos de Jesus Cristo e praticasse. Pense, por exemplo, em como o mundo seria diferente se todos obedecessem ao mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo. Veja Romanos 13, versículo 9. Eu vou mencionar alguns versículos aqui para que as pessoas possam talvez tomar nota e conhecerem a verdade. Aqui, quando nós lemos aqui
em Romanos 13, 9, que diz, tragicamente, porém, a Bíblia não promete que isso acontecerá, que toda a gente vai crer em Jesus Cristo. Não até que Jesus volte, não até que seja o dia do julgamento, é que nós vamos conhecer que a perfeita paz e o perdão que está em Jesus. Na verdade, a Bíblia indica que, com o passar o tempo, nós podemos crescer e, assim, adorar e amar Satanás. Porque Satanás ataca a Deus e ataca o seu povo. Mas a obra de Deus também continuará a crescer até que o julgamento final ponha o fim a este conflito. A palavra de Deus nos faz crescer para que nós não tenhamos conflito entre o inimigo e o Senhor. A obra de Deus quando há um novo nascimento, como Jesus anunciou em João 3:3. Você se lembra da história do semeador que foi lida hoje? Diz que o inimigo quer o joio em seu campo. Você pode ler isso em Mateus 13. Com o tempo, o trigo e o joio crescem juntos. Somente na época da colheita é que serão separados. Aqui nos mostra que todos nós vivemos juntos uns com os outros no mundo, em diferentes países, mas só no dia do julgamento é que haverá a separação completa. Só como eu disse há pouco tempo, se alguma pessoa diz, mas aquela pessoa que não pratica igreja ou não fala em Jesus e está vivendo uma vida tão boa. O homem é rico na Bíblia que diz morreu o rico e o pobre. O rico foi para o inferno. O pai Abraão disse, o teu céu foi no mundo. Nós não queremos ter o céu no mundo, nós queremos ter o céu junto com Deus. Você lembra-se desta história que é bastante clara para todos nós. Isso deveria nos fazer, em nós, decidir, fazer uma decisão, uma escolha, brevemente. Se nós queremos falar da salvação de Cristo, ou se nós queremos tentar tomar parte do mundo. Se nós queremos que o mundo se torne melhor, nós temos que escolher em viver segundo aos ensinos de Cristo. E nós também devemos nunca se esquecer das palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele disse, quando é o dia, precisamos fazer a obra daquele que nos enviou. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Em João 9:4. Depois da morte, ninguém pode trabalhar. Depois da morte física, nós perdemos todo o controle. Porque Jesus fala no controle que nós temos agora, quando nós estamos vivos. Aquele que tiver sede, venha a mim e não terá sede mais. Aquele que tem fome, ouça a minha palavra. Acredite na minha palavra e nunca mais terá fome. Eu falei que ia falar de alguns versículos bíblicos e eu quero que vocês compreendam esses versículos que está escrito na Bíblia e vocês podem ler na sua Bíblia. Jesus é o único Salvador. Aquele que não acredita que Jesus que é o único Salvador, não acredita em Deus, não acredita na Bíblia, não, podemos dizer não acredita em nada. É completamente fora da família de Deus, de acordo com a Bíblia. Os principais versículos bíblicos que afirma que Jesus que é o único Salvador, nós podemos começar por Atos 4, versículo 12. Além das passagens complementarem tudo isso, nós também podemos ver em João 14:6, em 1 Timóteo 2:5, nós podemos ver os principais versículos de Atos 4:12, diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Só nós não devemos ter dúvida. Nós somos salvos pelo intermédio de Cristo. 1 Timóteo 2:5 diz, escutai bem, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Vocês lembram-se quando eu estou a pregar que nós não podemos orar a ninguém senão a Deus, em nome de Jesus? Por causa aqui, 1 Timóteo 2:5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só Jesus nos leva as nossas orações a Deus.
Só Jesus nos ensina o nosso caminho da salvação. Só Jesus prometeu em nos preparar um lugar no céu. E quando eu preparar, eu voltarei para que vocês estejam onde eu estiver. Nós temos as promessas completas todas, mas nós ignoramos e nós rejeitamos. E eu não entendo. E vocês talvez não entendem. Qual é a razão que nós rejeitamos ou que as pessoas rejeitam Jesus Cristo? Qual é a razão que as pessoas não querem ouvir a verdade? Qual é a razão que as pessoas não tiram tempo para Deus? Eu não posso entender e nem posso explicar. Não há explicação. A Bíblia diz para nós, Judas 1:25, Ele é o único Deus e o nosso Salvador, e Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pertençam todos à glória, majestade, poder e autoridade, desde o princípio dos tempos até o fim. Amém. É triste, por muitas vezes nós, eu não sei, estar doentes ou saudáveis, sozinhos ou acompanhados, e não ter a certeza no dia que nós viemos, onde é que nós estamos e para onde nós vamos ir. Romanos 11:36 diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória internamente. Amém. Este versículo afirma que Deus é a origem, sustento e o alvo final de tudo o que existe, chamado pessoa, e dar toda a honra a Ele. Toda a honra deve ser dada a Deus e a mais ninguém. Quando nós nascemos de novo, nós compreendemos que nós não podemos adorar a mais nada, senão a Deus verdadeiro. O significado deste versículo diz: dele, Deus é o Criador e a origem de tudo no mundo. Por meio dele, Deus sustenta e cuida de todas as coisas com o seu poder. Para ele, o propósito final de tudo o que existe é agradar a Deus e mostrar a grandeza dele às outras pessoas. Dizer, Deus é bom, testemunhar quem é Deus na nossa vida. E a glória internamente, toda a honra e louvor pertence somente a Deus para sempre e sempre e mais ninguém. Só, portanto, isto é o significado de Romanos 11, versículo 36. Nós temos que aprender. Quando nós lemos Romanos 11, 36, diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória internamente. Amém. Portanto, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Por causa disso é que o significado e a explicação deste versículo de Romanos 11, versículo 36, é dele, porque Deus é o Criador e a origem de tudo no mundo. Por meio dele, Deus sustenta e cuida de todas as coisas com o seu poder. Como é que eu posso ser curado? Pelo poder de Deus. Como é que eu posso ser perdoado dos meus pecados? Pelo poder de Deus. Como é que eu vou para o céu? Pelo poder de Deus. Só Ele tem o poder. Não é nosso, é dele, para que ninguém se glorie. Por causa disso é que diz, só pela graça serão salvos, não pelas ações, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Por causa disso é que isto é importante. Para ele, o propósito final de tudo o que existe é agradar a Deus e mostrar a grandeza dele ao mundo. Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não morra, não se perca, mas tenha a vida eterna. Isso é o que nós devemos testemunhar, como diz em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus nos enviou para pregar o Evangelho a todas as pessoas. Pregar a quê? O Evangelho. A verdade da Bíblia. E não o que nós pensamos, ou o que nós acreditamos, o que nós ouvimos de outras pessoas. Há muitas pessoas que estão vivendo pela segunda mão. E à maneira que as religiões, as tradições vão mudando, nós também mudamos o nosso pensamento. E depois nós ficamos presos. Porque nós ficamos sem conhecer, sem saber o que é que está acontecendo na nossa vida. Por causa disso é que é muito importante em nós conhecer o que é a verdade. Salmos 91, 2. Deus te dá proteção. Quem é que dá proteção? É Deus. Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu nele confiarei. Quando é que Ele se torna o nosso refúgio? A nossa proteção é quando nós confiamos nele.
Nós podemos ver em Mateus 11, versículo 28 a 29, Deus te dá descanso e te aliviará. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Você confia nisso? Pois já há muitas pessoas que dizem, mas como é que isso pode ser verdade na maneira que eu estou? Jesus está falando a aliviar o nosso espírito, a nossa alma. Por causa disso é que ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. A maior doença é as nossas aflições, é as coisas que nós não podemos controlar. E é por causa disso que há muitos ataques de coração, porque o coração não aguenta o sofrimento do ser humano. Nós temos que ter uma coisa diferente dentro de nós. Mateus 7,7, Deus abre portas onde não há portas. Pedi, pois será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Será que nós fazemos isso? Nós acreditamos o suficiente e nós batemos, nós pedimos honestamente a Deus, ou nós queremos pedir uma coisa a Deus que nós não precisamos, mas nós queríamos ou nós desejamos. Há tantas pessoas no mundo hoje que repetem orações depois de orações, orações depois de orações. Ainda hoje falei com uma senhora de certa idade e ela diz, eu gosto muito de ler o meu terço, rezar o meu terço no meu telefone com o senhor padre. Não é isso que Jesus diz. O terço foi uma coisa inventada muitos anos depois de Deus. Mas mesmo assim havia uma religião naquele tempo que repetia muitas orações. Eles eram conhecidos como os fariseus. E quando eles perguntaram a Jesus como é que nós devemos rezar, Jesus diz, vocês quando orarem, vocês não façam como os fariseus. Foi só apenas repetir palavras. E quantas pessoas repetem a palavra, eu digo muitas vezes, eu falo muitas vezes, porque eu já fiz isso muitas vezes. E hoje eu sinto-me condenado em orar o Pai Nosso, como eu orava antigamente. Terços e mais terços, e Pai Nosso e mais Pai Nosso, com os meus pais. E usava-se palavras soltas. Perdoai a mim como eu perdoo àqueles que me ofenderam. Mas isto não era justo. Eu não tinha perdoado as pessoas. Hoje eu posso dizer, perdoai a mim como eu perdoo às outras pessoas, que eu perdoo às pessoas. Mas há muitas pessoas no mundo que eu não quero conviver com elas. Jesus disse, quando tu falares em Deus e quando pregares a minha palavra, o meu evangelho, tu vais ofender algumas pessoas. E essas pessoas não se querem juntar junto a ti. Essas pessoas querem ficar separadas de ti. E Jesus disse, sacode a poeira dos teus sapatos e continua a pregar a quem quer ouvir. Nós podemos ver em 1 João, capítulo 1, versículo 9, Deus perdoa os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Acreditas que Deus perdoa os teus pecados? Deus ainda é mais do que um bom pai ou uma boa mãe na terra. E quantas vezes nós sabemos que as nossas mães ou nossos pais perdoam as nossas faltas? Nós podemos ver em Filipenses 4, versículo 19 a 21, que diz, Deus vai cuidar de todas as necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, nos dará todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo. Por que é que Deus faz e nos dá a vida? Deus nos dá a vida. Qual é a primeira razão que Deus nos dá a vida? A primeira razão que Deus nos dá a vida é para nós glorificar a Deus. Deus nos dá cada dia para nós glorificar a Deus. Quando nós começamos a glorificar a Deus, nós começamos a quê? A ter fé e confiança em Deus. E aí nós seremos salvos. E por causa disso é que Jesus disse que honra teu pai e tua mãe e acrescentarão os teus dias. Quando nós honrar o nosso Pai do céu, os nossos dias serão acrescentados também para nós. E todos os dias é uma oferta de Deus para nós. E todos os dias nós vivemos por uma razão, para nós dar glórias a Deus. Se você acredita nisto, na Bíblia Sagrada, você pode ser salvo. Temos que nos arrepender. Veja Atos 2, versículo 38. Pedro respondeu,
arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui é importante é nós perguntar, será que eu já recebi o Espírito Santo? O Espírito Santo não vem para todos. Há talvez quem diga isso, mas a Bíblia diz que não. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Só aqueles que proclamam Jesus Cristo nasceram de novo. Ele nos deu os direitos em nós tornar filhos de Deus. E aqui Pedro diz para a multidão, ele respondeu, arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É isto nesta noite que nós oramos para que todas as pessoas, aqueles que não estão salvos ainda, para que abram o seu coração, a sua mente, para receber o Espírito Santo. Primeiramente se arrependem. Diz aqui, arrependam-se cada um de vocês. E depois, ser batizado é dar um testemunho que nós que acreditamos em Jesus Cristo, que nós o recebemos como Senhor e Salvador. E depois o resto é feito por Deus. Ele nos oferece o Espírito Santo. Só Jesus perdoa, cura. Só Jesus é Senhor e Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como está escrito em João 14, versículo 6. Será que nós, por muitas vezes, pensamos que Deus não se importa com nós? Será que nós pensamos, talvez, que Deus que é um pai maligno, que é um pai que não nos ouve, um pai que nos rejeita? Não. A Bíblia diz, Deus que tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho ao mundo, para tudo o que nele crê tenha a vida eterna. Em João 3,16. Jesus disse que há alegria no céu e não condena quem se arrepende, como diz em Lucas 15,17 e em João 8,11. O que é que diz em Lucas 15,7 e em João 8,11? Que há alegria no céu quando um se arrepende. Chega a pensar algumas vezes, mas como é que haverá essa alegria, esse anúncio? Eu acredito que no dia que eu nasci de novo e recebi Jesus Cristo como Senhor e Salvador, foi o dia que Jesus disse aos meus pais e à minha família lá, vais ter mais um membro de família um dia. Ele se arrependeu e ele nos recebeu. Por causa disso é que ele diz que há alegria no céu e não condena quem se arrepende. Em Atos 3,19 diz, arrependam-se, pois e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Mostra que o arrependimento traz alívio e renovação espiritual. Jesus nunca pregou religião ou qualquer tradição. Ele por si próprio só pregava o reino dos céus. E hoje, a mesma coisa. Quando nós nos juntamos como igreja, nós devemos ouvir as mesmas palavras, os mesmos ensinamentos do reino de Deus. Jesus não criou religião, Jesus só apenas criou um relacionamento com Deus Pai. Assim, continua a verdade, a sua igreja pelo mundo. A igreja de Cristo tem uma autoridade completa que é a Bíblia Sagrada. Jesus diz, está escrito, vocês leiam. E assim também ele diz hoje, todos os justos brilharão como o sol. Vocês imaginem nós chegar ao céu e brilhar como o sol entre os nossos entes queridos. Onde é que nós estamos? Na presença de Deus. Nós de verdade estamos no reino do Pai. Aquele que tem ouvidos que ouça, disse Jesus Cristo. E esta é a palavra da salvação. Querido Pai, nós sabemos que somos pecadores. Eu digo para Deus todos os dias, querido Deus, eu sei que sou pecador e preciso do seu perdão. Creio que Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos. Eu me arrependo dos meus pecados e convido todos vocês para se arrependerem também e aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das vossas vidas. E agradecer a Deus por a salvação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Uma senhora perguntou o que é que nós fazemos depois deste serviço. Vamos para casa. Realmente nós servimos aqui a celebração da última ceia de Jesus Cristo.
E de nós temos a bênção do óleo, e nós temos a bênção da água e óleo para todos os que querem receber. E depois disso, nós vamos para as nossas casas, na graça de Deus. E desde já, ficam todos convidados também a participar do nosso serviço aqui. Não seja a sua vergonha, o seu medo ou a sua fraca confiança mais forte do que a fé em Jesus Cristo. Venha visitá-nos um dia. Até lá, fique bem. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor, onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, quero com firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade, fruto da tua luz, onde encontrar desespero, que eu leve a esperança do teu nome, Jesus, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz, onde ao encontrar um irmão a chorar de tristeza, sem ter voz e nem vez, quero bem no seu coração semear alegria pra florir gratidão, onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mestre, que eu saiba amar, compreender, consolar e dar sempre, onde a
a ofensa que dói, que eu leve o perdão.